Glória a Deus. Aleluia. Amados, há algo que o Senhor tem colocado em meu coração e eu quero compartilhar com vocês esta palavra. É algo que tem sido inspirado, tendo em vista tudo quanto Deus tem falado e tem feito em nosso meio. Nós temos uma meta para este ano, que é alcançar 10.000 almas para o reino de Deus. Aleluia. E o Senhor está salvando de uma maneira poderosa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que esta mensagem que vou compartilhar com os irmãos é uma mensagem espiritual. Eu creio que é uma mensagem super espiritual, porém talvez nós não tenhamos muitos améns ou muitos aleluias, mas eu espero que nesta noite cada um de nós saia daqui com as nossas mentes, com os nossos corações, com os nossos espíritos, com uma convicção muito forte, uma convicção muito firme. No domingo próximo passado, enquanto nós meditávamos sobre como ter uma esperança viva, uma esperança verdadeira, não uma mera expectativa que qualquer pessoa com uma certa administração do seu pensamento pode alcançar, mas sair do campo da expectativa e passar para o campo da esperança. Nós mencionamos um texto no livro de Zacarias, capítulo 2, nós nem lemos esse texto, apenas mencionamos. Fizemos isso ligeiramente, mas foi por meio da menção desse texto, foi suficiente para que nós entendêssemos que no dia que Jesus entrou em nossas vidas, aconteceu algo extraordinário. Nós vamos ler, então, no livro de Zacarias, no capítulo 2, a partir do versículo 1. A epígrafe desse texto na minha Bíblia diz: a visão do agrimensor. A visão do agrimensor. Eu não sei como está na sua Bíblia. A terceira visão. Na minha Bíblia, alguém mais tem a Bíblia que está escrito na epígrafe a visão do agrimensor? A sua está? A sua também? Glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus: tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém. Quem tem uma tradução diferente? Faz favor, pastor Marcos.
E disse-lhe: Coge, vais dizer àquele moço que Jerusalém deve estar sem muralhas, por causa da multidão de gentes e de animais. Eu é que serei para ela, oráculo do Senhor, uma muralha de fogo ao redor, e no meio dela serei seu esplendor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, no dia que Jesus entrou em nossas vidas, ocorreu um fenômeno. Aceitar a Cristo é um ato da vontade, é uma decisão pessoal. E não dá, no momento que a gente aceita a Cristo, para medir a dimensão dessa decisão de aceitar a Cristo. A Bíblia diz que um dos efeitos de aceitar a Cristo é ser transportado, é ser removido do império das trevas para o reino da luz. Um outro efeito é receber o status, a posição de filhos de Deus. Não filhos no sentido amplo da palavra enquanto criaturas de Deus, porque todos descendem de Adão e Eva, aleluia, criados por Deus. Porém, filhos no sentido estrito do relacionamento da palavra, aleluia, é uma filiação tal qual a filiação de sangue, aliás, mais forte do que a filiação de laços sanguíneos. E meus amados irmãos, no momento que uma pessoa aceita Cristo, Jesus disse, mas que ele e o Pai entrariam na vida daquela pessoa, no corpo daquela pessoa, e mudaria a vida daquela pessoa para uma festa. Aleluia. Eu pensei em algo, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus é mais do que vencedor. Não em uma coisa, mas em todas as coisas. Quando o mundo pensa que você está perdendo, em Cristo você está ganhando. Aleluia! Quando o mundo pensa que você foi derrotado, em Cristo você é vencedor. Você venceu. Aleluia! Glória a Deus. Eu pensei em algo acerca que Jesus poderia falar para você e para mim no dia em que Ele entrou em nossas vidas. Que bom que você abriu a porta de seu coração e deixou que eu entrasse em sua vida. Como entrei em sua vida e agora eu sou o seu dono, então não mais vai haver muros. Não mais vai haver limites. Então você pode se estender mentalmente, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, enfim, em todas as áreas de sua vida, você pode alargar as fronteiras, porque eu estou com você e não existem mais limites. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Ainda no domingo passado, nós olhamos para 3 histórias sintomáticas, porque eram histórias de pessoas que estavam se avaliando a si mesmas sob um olhar humano, sob uma perspectiva simplesmente natural. A primeira delas é uma história que está no livro de Juízes, Gideão. Deus
chama Gideão. Mais do que chama, Deus convoca Gideão. Porque o chamado de Deus é uma convocação. O chamado de Deus tem que ser recebido por nós como uma determinação, como o império em nossas vidas. Então Deus convoca Gideão para uma importante missão, que era uma batalha. E ele seria o capitão daquela batalha, o comandante em chefe naquela batalha. Porém, Gideão apresenta várias razões para se eximir daquela missão. Como eu posso fazer isso? A minha tribo é a menor de todas e a mais inexpressiva. Na minha família eu sou o menor. Na verdade, eu não tenho valor, eu não tenho forças. Gideão estava olhando com o espelho que o homem natural olha o seu próprio rosto. E muitas vezes, quando sai da frente do espelho, já esqueceu como era o seu rosto. Ele estava se medindo com a sua própria medida e fazendo isso de uma forma depreciativa. Porém, meus irmãos, nós podemos tirar uma lição daqui, porque apesar da excessiva modéstia, nós podemos tirar uma lição que eu anotei aí. Deus, em geral, convoca os humildes para agirem em seu nome, e não os poderosos e aqueles que se acham como os tais. E, meus irmãos, há uma coisa que o Senhor disse a Gideão, e que foi o seguinte: eu estarei com você, e você terá uma grande vitória, e você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Isso nos dá um alento muito grande, porque e muitas vezes nós estamos com medo. Às vezes nós entramos até mesmo em pânico, na expectativa do futuro. Porém, Deus fala com os seus quando eles estão com medo também. Deus, Ele fala conosco quando nós queremos nos esconder na caverna. Quando nós não queremos olhar para ninguém, e nem que ninguém olhe para nós, Deus fala conosco. Todos nós conhecemos essa história. Com 300 homens, armados com quê? Armados com trombetas e com tochas dentro de cântaros de barro. Gideão derrota uma coalizão militar com aproximadamente 135 mil soldados. Como que 300 homens podem derrotar um exército treinado, armado, com 135 mil soldados? Qual foi o segredo? O segredo está em Juízes capítulo 6 e versículo 34. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, apoderou-se de Gideão. Não há limites, irmãos, para aqueles e para aquelas que forem tocados pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Há uma palavra, meus amados irmãos, que já desde o começo deste ano está girando na minha cabeça. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Aleluia! Deixe o Espírito Santo, crie ambientes para que o Espírito Santo possa tocar em você, para que o Espírito Santo possa estar com você, porque não há limites para aqueles e aquelas que forem tocados pelo Espírito Santo.
Agora nós temos que ser sensíveis, temos que ser cuidadosos no trato com o Espírito Santo, justamente por ser também o Espírito Santo sensível. Não é isso? Há até uma palavra na Bíblia que poucas vezes ela está mencionada de forma positiva. Só quando em relação ao Espírito Santo que ela está mencionada de forma positiva. Que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Então precisamos ser cuidadosos no trato com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não fique entristecido, para que o Espírito Santo não se extingua da sua presença conosco, para que o Espírito Santo não fique apenas de longe nos protegendo, não, para que o Espírito Santo esteja efetivamente conosco, porque não há limites para aqueles e aquelas que forem tocados pelo Espírito Santo. A segunda história que nós vimos, irmãos, foi a de Moisés. Deus chama Moisés e lhe dá uma incumbência que seria tirar os hebreus da escravidão do Egito e conduzi-los para a terra prometida. E Moisés também olha no seu próprio espelho e ele diz: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu não tenho eloquência para falar, eu tenho limitações de fala, minha língua é presa, eu não posso falar direito. Moisés também, ele estava se olhando com o seu próprio espelho e estava se medindo dentro dos seus próprios limites. Porque, meus amados irmãos, quando Deus chama alguém para uma tarefa, Ele proverá os meios, os recursos. Ele dará a capacidade para que nós possamos cumprir aquela tarefa em grau de excelência. E o que Deus disse a Moisés? Êxodo capítulo 4 e versículo 12. Disse Deus a Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Eu já contei para os irmãos, vou apenas ser repetitivo. Quando eu fiz um concurso no ano de 1999, entre 99 e 2000, eu estava assim muito preocupado com a entrevista com a banca examinadora daquele concurso, porque eu tinha tido um revés financeiro, e em razão daquele revés financeiro, eu tive muitos cheques devolvidos, até um número assim exato de cheques devolvidos, 200 cheques. E eu estava muito preocupado ao fazer aquele concurso, porque eu tinha ido tirar uma certidão em uma repartição, e a pessoa que me atendeu me reconheceu e falou: você é o Flausilino lá de Miranda do Paranapanema? Eu falei: sim. Ah, você estudou com a minha irmã, fulana de tal? Eu falei: ah, realmente, tal. E você, o que você faz, tal? Ah, eu trabalho aqui no tribunal. Aí ele me contou, eu fiz o concurso para juiz, e passei na primeira fase, passei na segunda, fiz a prova oral, mas quando eu fui fazer a entrevista com a comissão, eu tinha uma conta conjunta com a minha mulher, e ela deu um cheque, e o cheque voltou. E quando eu fui fazer a entrevista com a comissão, eles perguntaram daquele cheque, porque voltou aquele cheque sem fundo, e eu não sei, eu acabei não passando no concurso. Eu falei: meu Deus, se não deixaram esse rapaz passar no concurso por causa de um cheque, e eu então, com 200 cheques que voltaram da minha conta corrente. Eu já havia pago esses cheques pela misericórdia de Deus, por graça de Deus. Eu sou aquele homem que o Senhor tirou do atoleiro financeiro e colocou sobre a rocha. E Ele faz isso. Ele faz isso por você, porque Ele não tem filhos prediletos.
Ele não tem filhos prediletos, Ele ama todos. Ele faz isso por todos, Ele faz por você. Aleluia. Eu não gosto de falar isso, mas vou falar para você nesta noite. Faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Irmãos, eu fui para a entrevista coletiva. E quando eu entrei, nem tinha sentado, o presidente da banca perguntou para mim: o senhor é pastor? Eu falei: sim, excelência. De que igreja? Eu falei: Assembleia de Deus. Daí, um dos membros lá da banca, um procurador lá de justiça, perguntou o seguinte para mim: São Paulo diz que a salvação é pela fé, e Santiago diz que é pelas obras. O senhor conhece esses textos? Sim, excelência. O que o senhor acha? Eles não estão em contradição? Jesus falou para que quando nós formos na presença de magistrados, de governadores, para a gente ficar quieto, não precisa ensaiar, não precisa fazer nada, é só fazer assim, ó. Ele falou: abre a tua boca que eu encherei de palavras. Aleluia! Abre a tua boca que eu encherei de palavras. Aleluia! E meus amados irmãos, o Senhor me deu uma palavra de sabedoria, que todos nós sabemos que a salvação é pela fé. Não adianta, obras não salvam. Agora, aquele que é salvo pela fé, ele não consegue ficar sem praticar boas obras. Aleluia! Boas obras é uma consequência inevitável da salvação. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Daí, meus amados irmãos, ainda me fizeram uma segunda pergunta. Na minha banca tinha um advogado muito famoso, e o avô dele tinha sido também um advogado, professor, filósofo, um pensador católico. E ele escrevia com um pseudônimo, Tristão de Ataíde. E daí, como o neto dele era da banca, quiseram assim fazer uma menção e falar o seguinte: o doutor fulano de tal dizia que vai chegar um momento em que o Criador vai dar uma anistia ampla, geral e restrita, e que finalmente todos os homens serão salvos. O que o senhor acha disso? Novamente, irmãos, só abrir a boca. E o Senhor me deu: não, a anistia já foi dada. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário, Ele anistiou todos os homens de todas as épocas. Aleluia! Todos podem ser salvos. Eu disse para ele: nós é que com os nossos conceitos de certo, errado, de justo, de direito, de justiça, é que temos dificuldade em entender que a anistia já foi dada. Daí, ele me disse o seguinte: dizem que os pastores são grandes conhecedores da Bíblia. Onde é que está escrito viver é sofrer? Aí ficou difícil. Aí ficou difícil. Se alguém souber aí, me fala, tá? Porque eu fui do Gênesis ao Apocalipse e nada. Aí eu fui naquela tentativa, certo, errado. Fica parecendo que é coisa de Eclesiastes, né? Seria Eclesiastes? Não. Provérbios? Também não, o senhor errou. Daí, amados irmãos, eu ouvi o que eu queria ouvir. O senhor está dispensado. O senhor está dispensado. Ok, muito obrigado, até logo. Falei: meu Deus do céu. Eu saí, que a Maria do Carmo estava me esperando, falou: só me perguntaram coisa da Bíblia. Só me perguntaram coisa da Bíblia.
glória ao nome de Jesus. Você não precisa ficar nervoso antes de uma entrevista. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Então, meus amados irmãos, quando Deus nos chama para algo, Deus nos dá capacidade. E o apóstolo Paulo, ele sintetiza isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5, dizendo: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não vem da letra, porque a letra mata. Não vem da ciência, não vem da tecnologia, porque a ciência incha. Mas a nossa capacidade vem do Espírito, porque o Espírito vivifica. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio que nesta noite Deus está realizando uma transformação da nossa maneira de pensar, renovando, restaurando a nossa maneira de pensar, a maneira que Ele projetou. Aleluia. A terceira história que nós vimos, meus amados irmãos, domingo passado, foi de Abraão e Sara, em Gênesis capítulo 18, quando o anjo do Senhor diz a Abraão que ele e sua mulher Sara terão um filho, que era o cumprimento de uma promessa já feita anteriormente. Diz a Bíblia que Sara sorriu, porque ela estava se medindo de uma forma biológica. Sara já estava com quase 90 anos de idade. Abraão era de quase 100 anos de idade. E além da esterilidade congênita de Sara, tanto ela como seu marido Abraão já haviam passado da idade biológica da reprodução. Em Gênesis capítulo 18, versículo 13 e 14, a palavra de Deus relata que o anjo disse o seguinte a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, que são os 9 meses de gestação, e Sara terá um filho. Deus quer que nós compreendamos, irmãos, que Ele tem poder para cumprir tudo quanto Ele prometeu. Jesus, em Mateus capítulo 19 e versículo 26, Jesus realça essa verdade dizendo: a Deus tudo é possível. Agora, todos nós temos o nosso espelho e temos o nosso medidor. Domingo passado eu falei para os irmãos que pode ser que o nosso medidor, a nossa fita, que seria uma fita métrica, ela não é uma fita métrica, ela é uma fita que tem apenas 1 centímetro. E nós medimos as nossas capacidades e não vamos além daquele centímetro. E a pergunta é: qual é o centímetro que você usa? Até onde vai a sua fé? Qual é o centímetro de sua vida? O que é que impede você de avançar além dos seus limites naturais? O que é que impede você de gerar filhos espirituais?
Eu quero dizer a você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que você tenha sido estéril até hoje, há pessoas que estão com 40 anos de crente e nunca geraram um filho espiritual. Você não pode morrer estéril. Aleluia. E nesta noite Deus está mandando a sua palavra para que você passe, receba capacidade para gerar filhos e filhas espirituais. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Agora, irmãos, será que nós temos colocado limites, dizendo, até aqui eu vou, porém, aqui é o meu limite, daqui para frente, não. Essa bênção, não, essa bênção está muito boa, eu não necessito mais do que isso, para mim já está bom, um pão está bom, para que eu quero 5 pães? Eu quero dizer a você nesta noite, que você não precisa só de 5 pães, você precisa de uma padaria completa. Por que uma padaria completa? Porque existem muitas pessoas para serem alimentadas até os confins da terra. Você tem que se responsabilizar por uma dessas 93 pessoas que aceitaram Cristo hoje. A responsabilidade é sua. Você tem que orar por essa pessoa. Você tem que dar leite para ela. Você tem que dar pão para ela comer. A responsabilidade é sua. Aleluia. Existem pessoas que estão esperando que você leve o pão. Não o pão que perece. Eu louvo a Deus pelo trabalho que os irmãos fazem aqui, que nós fazemos nas ruas, levando o pão para as pessoas moradores de rua. Mas existem pessoas que estão esperando que você leve não o pão que perece, a comida que perece, mas o pão que permanece para a vida eterna. Existe uma multidão para ser alimentada com o pão verdadeiro, o pão que você tem, porque nós temos o verdadeiro pão do céu. Jesus chamou de pão de Deus, Jesus chamou de pão da vida, Jesus chamou de o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Em João capítulo 6, versículo 33 e 35, Jesus disse, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Há uma multidão para ser alimentada. Há uma multidão para ser alimentada. Há alguns anos, irmãos, uma irmã teve uma visão em que ela via esta igreja fechada, os portões fechados, e uma multidão de pessoas que estavam na frente da igreja, e todos sabiam que aqui dentro da igreja havia um estoque de alimentos, e eles estavam esperando para que a igreja fosse aberta, para que eles pudessem pegar aqueles alimentos. E naquela visão a irmã via que as pessoas me procuravam e diziam, olha, o pastor Flausilino é quem está com a chave da igreja, é preciso encontrá-lo para que ele abra a porta da igreja. Porque tem essa multidão que está aqui esperando que ele abra esta igreja para pegar os alimentos que estão aí estocados. Aleluia. Nesta noite,
eu estou cumprindo esse encargo. Aleluia. Nesta noite a chave está sendo entregue. Aleluia. Nesta noite a chave está sendo entregue aos senhores. Nesta noite a chave está sendo entregue às senhoras, aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Nesta semana, os adolescentes praticaram várias ações concretas, ações para mudar o mundo. Eu tenho um relatório dessas ações aqui comigo, que se nós tivéssemos tempo, eu ia retratar para os irmãos. Mais de 100 pessoas foram alcançadas por um pequeno grupo de adolescentes que falaram de Jesus para os perdidos, que falaram de Jesus para os seus professores, que falaram de Jesus para o porteiro do seu prédio, que falaram de Jesus para o seu colega de escola. Está acontecendo. Está acontecendo. Se você não está fazendo, saiba que está acontecendo. Está acontecendo. Aleluia! Nós não estamos mais para teorizar, nós não vamos mais orar, nós não vamos mais pregar, nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. Menos orações e mais almas para o reino de Deus. Menos jejuns e mais almas para o reino de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós já recebemos, irmãos. Nós já recebemos. Já recebemos revelações, já recebemos batismo com o Espírito Santo, já recebemos dons espirituais, já recebemos salvação, já recebemos libertação. Agora vamos entregar o pão, vamos pegar os cestos cheios de pães e vamos entregar os pães, porque o mundo tem fome de Deus. O mundo tem fome de Deus. E se nós não entregarmos o verdadeiro pão que desceu do céu, eles vão pegar uma estátua e vão falar: esta estátua é o meu Deus. Eles vão pegar a terra e vão falar: esta terra é o meu Deus. Eles vão pegar a água e vão falar: esta água é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos o pão, e temos a água também, e temos o peixe, e temos o óleo, e temos o fogo. Nós podemos alimentar multidões. Temos o pão, temos a água, temos o peixe, temos o óleo, temos o fogo. Podemos alimentar multidões. Multidões. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O versículo diz: multidões, multidões, e não multidão no singular, é plural, multidões. É muita gente, irmãos. É muita gente que está estacionada no vale da decisão. É muita gente que está empacada no vale da decisão. São pessoas que querem ver a Deus, que amam a Deus, mas as suas vontades estão contaminadas e elas não conseguem caminhar. Elas estão paradas no vale da decisão. E nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo. Nós não podemos ficar lá no alto do monte,
Aleluia. Porque nós estamos lá no monte do nosso Deus, e ficar olhando as multidões lá no vale da decisão, estacionadas, que não conseguem dar um passo à frente para subirem também ao monte do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo está nos convidando nesta noite a tomar a decisão de quebrar os nossos limites. Não são limites impostos por Deus, são limites que nós mesmos nos impusemos, ou que outras pessoas nos impuseram, e nós passivamente aceitamos esses limites. Mas a palavra de Deus nos tem sido enviada nesta noite, desde o início deste culto, com poder, com unção, para quebrar os limites da barreira do natural, para que todos nós experimentemos o sobrenatural. Você precisa ter uma experiência sobrenatural. Você precisa ter uma experiência que transcenda os limites do natural, os limites do humano. Aleluia. Isaías capítulo 10, versículo 27, diz: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Não há limites para aqueles que estão tocados pelo Espírito Santo. Você tem que romper com esse círculo limitador, que lhe dá a sensação de incapacidade, de inutilidade, de inabilidade. São tantos os ins, que significam nãos. Mas nesta noite, a palavra de Deus está sendo enviada para despedaçar esses nãos por causa da unção. Aleluia. 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 Nós temos ouvido nos últimos meses, irmãos, e temos recebido a palavra profética de que Deus vai fazer algo em nosso meio, algo poderoso, e já está fazendo. Que Deus vai trazer um mover poderoso aqui. Palavras como avivamento, reavivamento, epicentro, unção, poder, crescimento acelerado, são palavras e promessas de Deus para as nossas vidas e para esta igreja. São palavras que nós já estamos familiarizados com ela. Agora tem uma coisa: nós não podemos nos acostumar com a glória de Deus. A glória de Deus tem que ser uma novidade para nós a cada dia. Aquele pessoal que nasceu durante o Êxodo, eles já nasceram vendo a coluna de fogo de noite e vendo a nuvem durante o dia. Acostumar-se com a glória de Deus é uma coisa ruim. Aleluia. Jesus não fez maiores milagres na sua terra por causa que eles estavam acostumados com a glória de Deus. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Nós não conhecemos suas irmãs? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que todos nós queremos esse mover de Deus em nosso meio. Um mover de Deus que alcance crianças, adolescentes, jovens, adultos. Hoje até eu falei na escola dominical dos adolescentes, quando a irmã foi para que uma jovem de 13 anos, algo assim, fosse fazer o discipulado. E eu fiquei pensando, eu fiquei com vergonha. Por quê?
Se uma criança nasceu em um lar cristão e ela foi aluno na escola dominical, no cultinho de crianças, na escola dominical de crianças, na escola dominical de adolescentes, e ela ainda não sabe as doutrinas da Bíblia e precisa ir para discipulado, nós precisamos fazer alguma coisa, porque alguma coisa está errada com alguém. Nós não podemos criar uma geração de analfabetos na Bíblia. Aprendeu a ler? Aprendeu. Qual é o primeiro livro que vai ler? Eu garanto para vocês que não é a historinha do lobo mau. Não é a história dos 3 porquinhos. Eis aqui o primeiro livro que você deve ensinar para os seus filhos, desde as primeiras letras. Assente com ele, leia a Bíblia para ele, conte os grandes milagres de Deus, conte o que Deus fez na sua vida, como ele tirou você do inferno e trouxe você para a luz. Aleluia. Nós queremos esse mover de Deus em nosso meio, que alcance crianças, adolescentes, jovens e adultos. Porém, irmãos, como já temos recebido a palavra de Deus, um mover de Deus vai alcançar todo o corpo de Cristo, a igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo, onde quer que se reúna na face da terra. Vamos, irmãos, ao texto que nós lemos por mais alguns minutos, e nós continuaremos esta palavra numa outra oportunidade. As visões de Zacarias tiveram um significado histórico para o tempo de Zacarias, mas elas têm também uma importância significativa para qualquer tempo. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo nos levar a meditar nesta palavra é uma revelação concreta, tangível, do que Deus está fazendo no nosso meio. Às vezes nós falamos de revelação de alguém, como eu contei, daquela irmã que estava dormindo, e ela teve um sonho, e viu uma visão. Porém, o texto que nós lemos aqui, em Zacarias, capítulo 2, foi uma visão literalmente tangível, ao vivo e com todas as cores, algo que se podia tocar, algo que se podia experimentar. E eu pensei na possibilidade de parafrasear o versículo 5. E o que este versículo está dizendo é que Jerusalém vai ser uma cidade sem paredes, uma cidade sem muros, que Deus é quem vai protegê-la como se fosse um muro de fogo ao seu redor, e que a glória de Deus estará no meio dela. Evidentemente, irmãos, existem muitas lições e muitos pontos importantes nesse texto, mas eu gostaria de realçar apenas 3 deles, por estarem diretamente relacionados com o contexto do que nós estamos vivendo e do que nós estamos esperando para esta igreja, quer seja na perspectiva pastoral, quer seja na perspectiva congregacional, dentro daquilo que o Espírito Santo nos tem revelado. Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que conhecer, reconhecer e resgatar a missão desta igreja. Naquele livretinho que eu escrevi, nós colocamos um tópico
conhecendo a sua igreja, aquele livretinho você disse sim para Jesus. E nós precisamos conhecer e reconhecer e resgatar, obrigado pastor, a missão desta igreja. Como começou a mensagem pentecostal aqui na cidade de Campinas? Página 24. A mensagem pentecostal chegou à cidade de Campinas em 1931, reunindo-se os pioneiros em residências até 1937, quando então alugaram o prédio da rua José de Alencar, 333, Centro, sendo que o primeiro batismo em águas foi realizado no dia 10 de junho de 1938. Em 10 de janeiro de 1942, a igreja foi fundada com a denominação de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, permanecendo no mesmo endereço, na rua José de Alencar, 333, Centro, até junho de 1950, quando então se mudou para a rua Dom Pedro I, 551, Vila Nova, para este endereço, realizando intenso trabalho de evangelização em Campinas e nas cidades adjacentes. Nós temos que conhecer, reconhecer e resgatar a missão desta igreja. Eu tenho falado para alguns irmãos, e notadamente para os pastores, que nós somos privilegiados, porque existem horas e horas, meses, anos, de orações em favor desta igreja, de jejuns em favor desta igreja, de lágrimas que foram enviadas para o céu em favor desta igreja. Aleluia. Esta igreja, irmãos, ela foi designada pelo Espírito Santo para disseminar a mensagem pentecostal em Campinas e até os confins da terra. Nós não estamos falando de Marcos capítulo 16. Nós estamos falando de uma história que começou em 1931. Os irmãos estão entendendo? É óbvio que o ID é para todas as igrejas, é para todos os santos, é para todos os crentes de todas as épocas, mas nós estamos falando de uma história que começou em 1931, e essa história está aqui. Nós temos que reconhecer, nós temos que conhecer, reconhecer e resgatar essa história. Nós somos os responsáveis no presente tempo por esta história, por esse ID de 1931 aqui para esta igreja. E a nossa missão, meus amados irmãos, é até os confins da terra. Aleluia. Afinal, a nossa nacionalidade verdadeira não está aqui na terra. A nossa nacionalidade verdadeira está no céu. Eu gostaria, meus amados irmãos, de já finalizando, apenas mencionar os pontos que eu gostaria de enfocar com os amados irmãos. O primeiro é que Jerusalém, a cidade de Deus, vai ser uma cidade sem muros. O segundo é que Deus vai estar ao redor dela como um muro de fogo. E o terceiro é que a sua própria glória vai habitar, vai morar, vai permanecer no meio dela. Para que eu possa concluir, eu quero que os irmãos entendam que o nome Jerusalém
é um nome muito especial. É um nome que está no coração de Deus. É um nome que está escrito no coração de Deus. E a igreja do Senhor, a igreja com I maiúsculo, ela é também chamada por este nome. O texto que nós estamos indicando para os irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24, diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Os santos, lavados e purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, são essa Jerusalém celestial. São os beneficiários da sua misericórdia. E enquanto nós aguardamos o arrebatamento, em que Ele vai nos arrebatar e nos levar a Jerusalém celestial, nós, aqui na Vila Nova, guardadas as devidas proporções, nós somos a cidade de Deus. Nós somos a Jerusalém, a cidade de Deus. E o que Deus nos tem falado é que essa cidade vai ser uma cidade sem muros. Aleluia. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, para ser parte de uma cidade sem muros, é preciso que haja uma mudança aqui, no modo de pensar, no modo de raciocinar. Ser parte de uma igreja sem muros significa ou implica em um aprendizado, em uma nova aprendizagem. E nós vamos ter que enfrentar essa nova aprendizagem, de uma forma ou outra. E por que uma nova aprendizagem? Suponhamos que você more em uma cidade fortificada, que tem muralhas ao seu redor. E dentro dessas muralhas existe um sistema de governo, existe um sistema social, e todos estão acostumados a viver daquela forma. E aquelas muralhas, elas dão um sentido de proteção, um sentido de segurança. Todos estão cômodos nas suas casas. A maior parte das casas nem cercas tem. Tem apenas um belo jardim, porque a cidade está murada. A cidade está segura. Ela não é uma comunidade totalmente aberta, que qualquer pessoa possa chegar até onde nós estamos. Agora, se nós tirarmos as muralhas dessa cidade, a coisa fica totalmente diferente. Porque aquilo que se entendia como proteção, aquilo que era seguro, já não é mais. E eu gostaria de pensar com os irmãos que nós somos uma igreja totalmente aberta. Que qualquer pessoa pode chegar até onde nós estivermos. Aleluia. Um bom exemplo bíblico do que eu estou falando para os irmãos é o texto de Isaías, capítulo 54, e versículo 14, que diz: serás estabelecida em justiça longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim,
quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus aqui está falando de uma dinâmica em que Ele é o muro que protege a cidade. E Ele a protege de qualquer influência que venha de fora para destruir ou que esteja acontecendo no seu interior. O verdadeiro crente, ele não é influenciado. Ele influencia. A verdadeira igreja, ela não é influenciada pelo mundo. Os santos podem estar na casa de César, mas eles continuarão santos. Agora, irmãos, se nós lermos mais adiante, no capítulo 60, o versículo 1, os irmãos vejam que interessante. Nos diz a palavra de Deus: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E o segredo está no versículo 3, que diz: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Obviamente, irmãos, Isaías está falando de um tempo de exílio, onde ele está dizendo que o povo de Jerusalém vai ser reunido uma vez mais. Porém, ele diz que reis, nações virão a esta nova luz, uma luz que amanheceu sobre Israel. E ele está falando precisamente de um novo plano de Deus, que Deus estava estabelecendo sobre aquela nação. Ele estava dizendo que aquela nação iria ser uma nação em que outras nações iriam se chegar a ela para conhecer, para desfrutar, para aprender daquilo que estava acontecendo no meio daquela nação. Agora, quando nós vemos isso e entendemos isto à luz da igreja, quando nós vemos isso no contexto daquilo que Deus está querendo fazer aqui em nosso meio, isso tem muitas implicações, irmãos. Porque nós oramos e pedimos: Senhor, traz o avivamento neste lugar. Traz o avivamento neste lugar. Nós nos reunimos aqui muitas vezes orando: Senhor, traz o avivamento neste lugar. E amém. Que venha o avivamento. Aleluia. Porém, o Espírito Santo quer que nós entendamos que o avivamento de Deus não vem somente para uma igreja local. Nós recebemos uma palavra de profecia de que aqui será o epicentro desse grande mover de Deus. Aleluia. E o que Deus quer fazer não é somente com a igreja local. O que Deus quer fazer é com um corpo maior. O que Deus tem intencionado, preparado, projetado, alcança muito mais do que é a Vila Nova. Eu até anotei o seguinte: a Vila Nova é tão somente uma milésima parte do que Deus vai fazer nesta cidade e até os confins da terra. Isso tem grandes implicações para nós como igreja, irmãos. Porque isso implica que nós entendamos
e nos preparemos para ser parte de um plano maior, nós temos que entender primeiro como se aplica a ideia de ser uma igreja sem muros. Isso é uma revolução. Isto implica numa renovação da parte de Deus para que nós aprendamos a viver dentro desse sistema de uma igreja sem muros. Não é algo tão fácil, é algo um tanto difícil. E não vem a nós assim de uma maneira natural, para nós nos ajustarmos, acomodarmos a essas mudanças. Porque a nenhum de nós é natural você se expor a pessoas que você não conhece, a pessoas com diferentes costumes. Porque nós temos que nos preparar para receber pessoas com cheiro de perfume, quem sabe um Chanel número 5. Mas temos que nos preparar também para receber pessoas com cheiro de lixo. Oramos pedindo o avivamento? Oramos pedindo o reavivamento? Aleluia. Não é fácil, irmãos, se ajustar a essas dinâmicas do Espírito Santo, a ser uma igreja sem muros. Não é fácil a entender o grande amor de Deus pelos pecadores, pelos perdidos, pelos criminosos. Agora, de uma forma ou de outra, eles vão chegar neste lugar. O Espírito Santo vai trazer. E eu precisava dizer isso para os irmãos. E dizer assim, porque Deus vai trazer esses pecadores perdidos. Eu estou com uma dor no meu coração. Eu já falei para os irmãos, não pergunte para ninguém por que você não casa. E se alguém fizer essa pergunta, venha falar comigo, por favor. Pode ser quem for que fizer essa pergunta. Por favor, venha falar comigo. O dia que alguém perguntar para você, por que você não casa? Venha falar comigo, ó, fulano de tal fez essa pergunta para mim. Porque uma pessoa que estava vindo na igreja e era homossexual, as pessoas ficaram perturbando ele. Por que você não casa? Por que você não casa? Ora, o cara é homossexual. Ele não gosta de mulher. Se for para casar, tem que casar com homem. E para quem fica perguntando por que você não casa? Ninguém é obrigado a casar. A Bíblia diz que tem pessoas que se fazem eunucos a si mesmo. Para servir a Deus. Nós temos que estar preparados para receber os perdidos. E temos que ajudá-lo nas suas fraquezas, orar por eles, ajudá-los a vencer dia a dia. De alguma forma, vai começar a chegar aqui. E nós, como igreja, temos que estar prontos, temos que estar preparados para saber lidar com essas novas multidões que chegaram, que chegarão aqui. Aleluia.
Eu não estou, irmãos, dando exemplos. Eu estou falando de um processo acabado. Eu estou falando de um plano que já foi pensado pelo próprio Espírito Santo. Aleluia! E eu creio realmente uma resposta de Deus às orações, aos jejuns e às lágrimas dos santos desde 1931. Não faz muito tempo, irmãos, que eu estou aqui nesta igreja. Eu comecei a congregar aqui em 1990. E eu lembro que já nesse tempo, eu não sou dos primitivos aqui de 1931. Mas eu lembro que já em 1990, por muitos meses, a igreja fazia um relógio de oração, orando 24 horas por dia. 24 horas por dia em oração. A semana toda em oração. O mês todo em oração. O outro mês todo em oração. O outro terceiro mês todo em oração. Os irmãos que são antigos aqui se lembram disso? Levante a mão assim dizendo: eu lembro. Aleluia! Então, irmãos, eu creio que isso é uma resposta de Deus às orações, aos jejuns, às lágrimas dos santos desta igreja desde 1931. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Agora, o avivamento não é necessariamente um falando línguas estranhas aqui, outro profetizando ali, outro cantando hinos espirituais, milagres, prodígios, maravilhas. Glória a Deus, porque isso está acontecendo e vai acontecer muito mais. Porém, as coisas sobrenaturais que Deus quer fazer em nosso meio é que as pessoas feridas, marginalizadas pela sociedade, cheguem aqui nesta igreja e encontre um refúgio, encontre um ombro amigo, encontre uma palavra que possa ser dita ao seu tempo alcançado, encontre um ambiente de respeito, um ambiente de bondade, um ambiente de misericórdia, um ambiente de amor. Aleluia. Isso é avivamento. Aleluia. Para que as pessoas que sofreram injustiças da sociedade, que foram maltratadas, cheguem aqui e encontre um homem, encontre uma mulher que esteja disposta ou que esteja disposto a tirar a sua camisa e dar a sua camisa para aquele que não tem uma camisa para vestir, que esteja disposto a pegar o seu automóvel que Deus lhe deu e colocar esta pessoa e levá-la até a sua casa. Aleluia. Deus está trabalhando em nosso meio, irmãos. Deus quer fazer isso. E o Espírito Santo, Ele está trabalhando e está removendo as barreiras culturais, étnicas, econômicas, enfim. Aleluia. Para que as pessoas vejam Jesus em nosso meio. E para isso, irmãos, nós como igreja precisamos estar preparados, porque isso não é assim tão fácil. Porém, o Espírito Santo vai nos dar capacidade para construir pontes, para curar as feridas causadas pela injustiça, para curar as feridas causadas pelo pecado, para considerar que todas as pessoas têm o mesmo valor diante do reino de Deus. Agora, irmãos, isso evidentemente exige renúncia,
exige, acima de tudo, amor por aquelas pessoas que estão no vale da decisão. Porque, meus amados irmãos, se isto não é algo que esteja no pensamento, no coração, na visão comum de toda a nossa igreja, como um corpo, nós não vamos chegar muito longe. Nós estamos falando com respeito a viver como uma igreja sem muros. Só que tem uma coisa: a promessa é que a glória de Deus habitará no nosso meio. Aleluia! A promessa é que a glória de Deus fixará residência no nosso meio, e o próprio Deus será como uma muralha de fogo ao nosso redor. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Nós poderíamos ler no livro de Atos, capítulo 4 e versículo 32. E eu quero convidar os irmãos para estarem de pé, enquanto nós faremos duas leituras. A primeira em Atos, capítulo 4 e versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu estou entendendo que Deus tem o propósito para que nós sejamos uma igreja que se compadeça dos aflitos, que se compadeça das necessidades desta cidade e também possa atender até os confins da terra. Eu gostaria de encerrar com isto, e eu creio que isso é muito lindo, ainda que possa ser um pouco difícil, porque cuidar dos diferentes causa incômodo. Porém, meus amados irmãos, tudo isso traz esperança. E como nós vimos domingo passado, a esperança não traz confusão. A esperança não envergonha, como nos diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7 e versículo 9. Aleluia. Apocalipse capítulo 7 e versículo 9. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, digamos todos, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Ó Senhor, eis-nos aqui. Nós reconhecemos que esta obra é tua. Nós estamos no teu reino como súditos. Estamos no teu reino como servos. E estamos, Senhor, uma vez mais, expressando a nossa disponibilidade em te servir e fazer a tua vontade. Voluntariamente, Senhor, nós fazemos esta declaração de que, como servos e como súditos do teu reino,
O Senhor reina sobre nós. Aleluia. Ao Senhor pertence o reino, o domínio e a salvação. Aleluia. Nós estamos disponíveis, Senhor, para o teu serviço, para o teu trabalho. Aleluia, 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 aleluia. Há crianças aqui, Senhor, escolhidas por ti. Crianças que foram separadas desde o ventre de suas mães para o teu serviço. Nós queremos te pedir, usa-as neste tempo já, neste tempo agora. Jovens, adolescentes, homens e mulheres, todos nós, Senhor, como um corpo, estamos diante de ti dizendo: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor tem enviado a tua palavra. O Senhor nos tem dado o teu Espírito Santo. O Senhor tem nos aperfeiçoado e está nos aperfeiçoando. O Senhor está trabalhando, o Senhor está limpando, o Senhor está purificando, o Senhor está santificando. Eis-nos aqui, Senhor. Realiza a tua obra em nós. Prepara-nos para a tua obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para entregar os pães. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para alimentar as nações. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para entregar, Senhor, a água, entregar o vinho. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para passar o óleo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Usa-nos, Senhor. Usa a cada irmão, a cada irmã. Oh, nós queremos voltar para os nossos lares hoje com esta convicção, Senhor, e com esta disposição em nossos espíritos, com essas disposições, Senhor, em nossas almas. Oh, aleluia, para a realização, Senhor, da tua obra, para fazer, Senhor, a tua vontade até os confins da terra. Aleluia. Há pessoas outras que estão conosco, Senhor, pelo rádio. Há pessoas outras que estão conosco, Senhor, pela internet. Aleluia. Mas que tem, Senhor, compreendido este mover especial, Senhor. E que estão, Senhor, de mãos dadas. E que estão, Senhor, irmanados para a realização desta tarefa até os confins da terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Remove, Senhor, as barreiras da distância, para que nós estejamos mais do que conectados, para que nós estejamos ligados. Oh, aleluia, em comunhão, em comunicação, Senhor, e possamos juntos realizar a tua obra. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo. É a nossa entrega, é a nossa declaração, é a nossa oração, é o reafirmar a renovação dos nossos compromissos, a renovação dos nossos votos de te servir, Senhor. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então disse: são estes
os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Nunca irá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Ao encerrar este culto, eu quero convidar as pessoas que querem aceitar a Cristo nesta noite a levantarem a sua mão assim comigo. Quero convidar também as pessoas que porventura estão afastadas da casa de Deus a também renovarem o seu pacto com Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus escolheu você antes da gestação da sua mãe. Aleluia, antes da gestação da sua mãe. Deus pensou em você e Deus escolheu você. Eu quero convidar você nesta noite a renovar o seu compromisso, a renovar os seus votos, a renovar o seu pacto com Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Ministramos, Senhor, a cura. Ministramos, Senhor, agora o perdão. Ministramos, Senhor, agora a transformação. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Com carinho. Aleluia. São vidas preciosas para ti, Senhor, que precisa de transformação, que precisa, Senhor, de mudança, Senhor. Oh, aleluia. Todas as correntes são quebradas. Todos os laços são quebrados. Todas as armadilhas são desfeitas. Oh, reino das trevas é destruído. Vidas sendo livres. Livres para te servir. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Está tão gostoso, irmãos, está tão gostoso. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão do Santo Espírito sejam abundantes em cada vida. Digamos todos, amém. Leve um pedaço da glória de Deus para a sua casa, um pedaço da glória de Deus para a sua empresa, um pedaço da glória de Deus para a sua sessão. Aleluia, aleluia, louvai ao Senhor.